Fala pessoal, tudo bem? Depois de um ano, tô aqui gravando meus 12 livros para 2026. Esse ano eu resolvi que eu vou fazer um pouco diferente como eu fiz no ano passado. Eu percebi que as minhas escolhas ali de livro, elas poderiam ter sido melhor pensadas, né? Ali para eu conseguir me organizar e ficar interessado no que eu tinha me prometido a ler, porque eu vi que eu escolhi algumas leituras um pouco extensas demais e detalhadas demais a nível de texto, e isso acabou me fazendo não conseguir completar o que eu já critiquei pessoas que não conseguiam completar, mas percebi ali na pele que realmente é difícil você comprometer a ler tantos livros e garantir que naquele mês você realmente vai querer ler aquele livro, né? Ou naquele momento de vida. Então agora eu resolvi dar uma variada nos meus autores, resolvi dar uma variada ali também nos gêneros, vai ter de tudo, vai ter coisa pesadona, vai ter coisa de fantasia, justamente para eu poder encaixar eles em qualquer momento ali que eu tiver, independente do mês, independente do que eu estiver lendo com os clubes que eu costumo fazer, né? Então é isso, espero aí que vocês gostem. Se vocês gostaram de algum livro e tiverem vontade de ler, bora ler todo mundo junto e aproveitar as minhas leituras, então bora lá. Em primeiro lugar a gente tem o Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Cara, o Cormac McCarthy, ele é um autor que tá sempre aparecendo aí nas minhas leituras do ano. Ele é aquele tipo de autor que eu gosto de ter um livro dele, pelo menos, lido no ano. Ano passado foi Todos os Belos Cavalos. Ótimo livro, gostei bastante. E aí, esse ano, né, conversando ali com meus amigos, a gente viu que esse seria um bom livro para ser lido, porque Meridiano de Sangue é muito conhecido pela brutalidade, né? É um romance muito brutal. Aqui na capa, né, tá escrito que o Harold Bloom comparou aqui a Moby Dick e a Enquanto Agonizo, Moby Dick do Herman Melville, né, e Enquanto Agonizo do William Faulkner, e disse aqui que esse livro aqui é o livro mais memorável de um autor americano, assim. Então é bem impactante, né? Você pega aí o Harold Bloom, um crítico muito respeitado, né, ali dos Estados Unidos. Então é bem interessante ter esse tipo de comentário que, né, acrescenta aí na nossa leitura e na nossa expectativa. Então, assim, já comecei esse livro, tô com bastante expectativa. O Cormac McCarthy é difícil de desapontar, assim, e a fama que esse livro tem, eu imagino que não é à toa, né? Então, bastante empolgado para ler O Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Já mostrando um pouco da minha variedade, o meu segundo livro é uma biografia do Tolkien, do autor Humphrey Carpenter, e eu tô bastante empolgado para ler esse livro, porque ano passado eu terminei de ler a saga do Senhor dos Anéis e gostei bastante, né? Não tem como, o Tolkien ele foi muito mestre escrevendo sobre a Terra-média, criando um universo, criando a língua, criando tudo, né? Você vê ele que é uma base ali para vários outros livros de fantasia, então não tinha como. Uma vida que provavelmente foi interessantíssima, saber ali as coisas que influenciaram o Tolkien a escrever o que ele escreveu e a entender da onde veio as inspirações, além das questões familiares, né, e pessoais ali, que eu acredito que vão ser abordadas nesse livro. Gosto bastante desse projeto gráfico, ele é meio de tecido, assim, então é bem bonita essa edição, bastante empolgado, é um livro que não é tão grande também, e é isso. Biografia do Tolkien para 2026. E agora, outro livro aqui que vai me desafiar um pouco em 2026, que vai ser um livro nacional e vai sanar ali um déficit que eu tenho dentro da literatura em si, que é ler algum livro que use o recurso narrativo do fluxo de consciência. Então, estou falando de Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Esse livro ele me foi indicado, né? Então, como uma boa leitura ali, que é porta de entrada para fluxo de consciência. Então fiquei bastante empolgado. Como eu também não conheço nada da Clarice Lispector, não li A Hora da Estrela, não li nada dela, assim, ela é uma autora muito, muito consagrada. Senti que estava devendo e vai ser em 2026 que eu vou sanar meu déficit aí com a literatura brasileira e com a literatura de fluxo de consciência. Não sei muito da história, comprei assim, tipo, fui indicado, gostei do que me falaram e comprei. Então, a qualquer momento esse ano, a gente pega aí para falar sobre Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, uma autora assim que, né, não preciso nem descrever ela, ela claramente resiste à prova do tempo aí. Você tem a Clarice sendo falada todo o tempo, muita gente se identifica ali com todas as questões que ela aborda, ainda mais usando esse recurso narrativo do fluxo de consciência. Então, estou bastante empolgado para ler Perto do Coração Selvagem, da Clarice. O meu outro livro vai ser de um autor que quem me conhece sabe que é um autor que está sempre aí presente também nas minhas leituras,
mais querido por mim ainda do que o Cormac McCarthy, que é nada mais, nada menos do que o Philip Roth, e esse ano com a marca humana. Tá até no plástico ainda, porque ele é novinho. E esse livro aqui ele vai abordar ali um professor que ele é acusado de racismo e, se eu não me engano, de abuso sexual. E ele vai ver a vida dele destruída depois dessas acusações. O Philip Roth, ele é um autor que ele gosta de cutucar certas questões ali da sociedade e de como as pessoas vivem aquilo e como elas reproduzem certos comportamentos. Esse livro aqui, ele faz parte da trilogia americana, ele é o terceiro livro. O segundo, que é o A Pastoral Americana, eu já li. E lá você vai ter muito isso, né? Que você vai ter ali uma polaridade entre pai e filha em relação a conflitos políticos e como as pessoas lidam com isso e os extremos, né? Então eu imagino que aqui o Philip Roth provavelmente ele vai abordar usando esse tipo de narrativa que ele faz com provocações ali dentro do texto através de personagens que representam algo maior. Então esse é um lado do Philip Roth que eu gosto bastante, ele explorar ali os limites, né, da natureza humana e aonde o ser humano se encontra como ser racional e defeituoso. Então eu acredito que esse livro aqui vai ser um livro bastante interessante, já vi muita gente falar muito bem, espero não me decepcionar. Philip Roth é um autor aí que também eu gosto de tudo que eu leio, então a marca humana para 2026. Agora, saindo um pouco das ficções, a gente vai para um livro de não ficção de um autor que eu gosto bastante, de um assunto extremamente aleatório, que é o Jon Krakauer com Noir Rarefeito. O último que eu li dele era o Sob Homens e Montanhas. É um livro, esse daqui, ó, ele é até de sebo, então ele já tá bem gastadinho assim, gastinho, sei lá, mas ele tá bem gasto. E o Jon Krakauer, ele é um autor que o livro dele mais famoso é o Na Natureza Selvagem, que deu origem ao filme. E ele fala bastante sobre essas questões do homem e da natureza e desses esportes mais radicais, como o montanhismo, né? Que é o livro que ele fala bastante ali no Sobre Homens e Montanhas. Ele é montanhista, né? Então não é só uma coisa jornalística dele, é memórias, né? Experiências de vida que ele compartilha. E aqui ele vai falar sobre um acidente que teve, né? Numa montanha em que morreram várias pessoas e tal. E eu gosto bastante, que tem até as fotos das pessoas que foram. E eu gosto bastante de ler, acho que o Jon Krakauer ele tem uma escrita que ele consegue te introduzir num assunto que você não tem nenhuma familiaridade com. E aí ele te conta aquilo de uma forma que é bastante interessante. Então, assim, vou pegar para ler esse livro de não ficção do Jon Krakauer. Eu não sei se ele tem algum livro de ficção, para ser bem honesto, assim. Todos os trabalhos dele são levemente jornalísticos e investigativos, vamos dizer assim. Mas ele é um autor que eu me identifiquei bastante. Esses tempos deu até uma treta com ele, que eu acho que alguém tava acusando ele de falar em verdades ali no livro do Na Natureza Selvagem. Aí eu vi que ele fez vários posts naquele Medium, assim, que dá pra publicar textos, né? Mas é um autor que eu gosto bastante, sempre me mantenho atualizado com ele. E é isso. Jon Krakauer, Noir Rarefeito. Voltando para as não ficções, para as ficções, a gente tem um livrinho que eu comprei por indicação, assim, do Reddit, que eu tava querendo ler alguma coisa de Dark Fantasy, né? Que basicamente é aquela coisa meio... Todos os personagens morrem, todo mundo passa muito sofrimento, muita dor, muita morte e tal. Que eu acho que é um tipo de fantasia, assim, que de vez em quando você lê e você fala assim, cara, que loucura, né? Uma coisa meio Dark Souls, meio Elden Ring, assim. Souls-like, né? Pra galera que conhece. Que é o Between Two Fires, do Christopher Bullman, vamos dizer assim, né? Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Mas é um livro em inglês, né? Ele é uma edição, assim, bem mais ou menos, mas pelo menos as letras são gigantescas. E é um livro que eu vi a galera falar que é muito bom. Eu vi a avaliação no Goodreads dele, tem umas 50 mil avaliações, ele tem nota maior que 4. Então, assim, né, não dá pra se levar muito por avaliação, mas é o único parâmetro que eu tinha. E a galera do TikTok. Então, tô bastante empolgado. Eu sei que ele é um livro que se passa ali em Paris. Eu sei que o personagem principal vai comer o pão que o diabo amassou. E às vezes é isso. Às vezes ela é uma desgraceira fantasiosa pra você esquecer das desgraceiras do mundo real. Mas é isso. Between Two Fires pra 2026. E agora falando um pouco dos clássicos, né? Não poderia faltar aqui um livrinho clássico, que nesse caso vai ser o Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Ele é um livro que, pelo que eu vi, não sei muita coisa sobre, mas a protagonista ela vai ser uma pessoa que vive um casamento não tão feliz e aí
para conseguir passar o tempo, né, esquecer um pouco disso. Ela é muito imersa ali na literatura e, pelo que eu vi, vai ser um livro que ele vai criticar ali muito o idealismo exagerado, ilusões ali que existem nesse desejo e tal. E tô bastante empolgado, também foi uma recomendação ler esse livro. Eu tenho essa edição da Antofágica, assim, que é bem, bem bonita. Eu tô bastante empolgado. Pelo que eu sei, esse livro, ele não é um livro muito otimista, um livro com um final meio trágico, assim, mas não sei, não conheço nada da história. Tô bastante empolgado. Se eu não me engano, o Gustave Flaubert, ele é um autor francês. Se eu estiver falando uma fake news gigantesca, ignorem essa parte. Então, tô animado de ler um clássico francês. A gente sabe como existiu um momento ali que a França era uma potência, né? Então, ali era visto como a central ali dos intelectuais da Europa. A gente vê isso em vários romances que falam dos franceses como pessoas intelectualmente superiores. Então, é bastante legal ler um livro de lá. Então, para 2026, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Aí, para mostrar que em 2026 eu tô numa vibe autobiográfica, a gente vai ler também um livro fininho, que provavelmente deve ser até um dos primeiros aí a figurar as minhas leituras do começo do ano. Vai ser A Invenção de Solidão, do Paul Auster. Esse romance aqui, ele vai ser um romance que ele vai trazer uma questão ali, né? São ensaios e ao mesmo tempo as memórias ali do Paul Auster. E ele vai trazer a questão da paternidade, né? A relação do Paul Auster com o pai dele, depois que o pai dele morre, também ele reflete sobre isso. E também a relação com o filho dele, acredito que vai ter um pouco disso aqui, que o filho dele foi uma pessoa muito complicada. O filho dele estava envolvido ali numa questão em que ele era viciado em droga e tal, e ele acabou deixando a filha dele, né, a neta do Paul Auster, ingerir uma quantidade de drogas e a criança infelizmente faleceu, e é algo muito sensível, né? Então eu acredito que isso provavelmente permeou toda a vida do Paul Auster. Se eu não me engano, o Paul Auster morreu ou no final de 2024 ou no começo de 2025. É o autor de Trilogia de Nova York e Noite do Oráculo, que são livros que eu gosto bastante. E tô bastante empolgado para fazer essa leitura. Acredito que é um livro bem introspectivo, assim, e bem para você refletir mesmo da sua relação com os seus familiares, do que você valoriza, do que você absorve, né, dessa relação. Então é isso, Paul Auster, ele é um autor que nos livros que eu li, ele gostava bastante da metalinguagem, mas acredito que aqui ele se distancia um pouco disso, porque vai ser um livro de memórias, né? E um ensaio. Então acredito que ele vai ser mais intimista e mais expositivo sobre a vida dele e sobre como ele lidou com essas questões. Para 2026, Paul Auster, A Invenção da Solidão. Mais um livro que será lido agora, mudando um pouco os ambientes e passando aí, né, rodando o mundo. A gente vai ler Crônica de um Vendedor de Sangue, do Yu Hua, que eu não sei se é assim que pronuncia também, que é um livro que vai falar de uma época ali da China, onde você tinha o tráfico de sangue, ou seja, as pessoas vendiam o próprio sangue e, consequentemente, não há, né, a higienização dos materiais usados para isso, que acaba proliferando, né, espalha o HIV, né, a AIDS ali, entre as pessoas da China. Então, esse fato, né, essa questão, eu nunca soube que isso existia, né, o tráfico de sangue, assim como uma coisa que realmente foi um problema de saúde pública da China. E ler um livro sobre isso é bastante interessante, porque essa é uma doença que hoje em dia, né, a gente tem muito mais consciência sobre ela, mas pensar que ela está relacionada a esse fator social é bastante diferente e mostra, né, um lado de um país aí que a gente eu pelo menos não conheço muito sobre e não sabia que já tinha passado por um problema desse tipo. Se eu não me engano, esse livro ele não está disponível para compra na Amazon, acho que ele é esgotado, acho que a Companhia das Letras não lançou novas edições dele, novas reimpressões, então peguei ele no sebo também. Esse daqui está bem conservado, ele tem as marquinhas aqui, mas nada que me impeça, assim, não me importo muito com isso. Então é isso, Crônica de um Vendedor de Sangue, do Yu Hua, para 2026. Mais um clássico, e dessa vez um clássico aí que tem uma questão de crítica social, que é um livro escrito numa época polêmica, que vai ter termos racistas e coisas do tipo, mas que a Zahar, ela já deixou claramente aqui um aviso, né, falando que dos termos utilizados, né, porque as pessoas estranhavam muito, que é As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Eu já li As Aventuras de Tom Sawyer, que é o livro que vem antes desse, você já tem até o Huckleberry lá inserido na história. Ele dá um pano de fundo, assim, né, um contexto para você entender ali a localidade, né, onde eles moravam ali no interior dos Estados Unidos.
e como você tinha ali essa realidade. Então é um livro que ele vai criticar como as pessoas lidavam com as outras e você ao mesmo tempo vai ter um reflexo ali de como era a sociedade da época e como eram os preconceitos da época também e os costumes. Então tô bastante empolgado. Essa edição da Zaha, faz muito tempo que eu não leio um clássico da Zaha, mas ela tem ilustrações que pra mim ajudam bastante ali a imaginar o livro, né, a você conseguir visualizar os personagens mesmo, a unidade da história. Então tô bastante empolgado para ler esse livro. Provavelmente vai ser um livro que eu vou encaixar entre alguma dessas leituras extremamente pesadas, porque para dar uma aliviada, né, para conseguir aí manter o ritmo bem bom. E é isso. Huckleberry Finn para 2026. Então, o 11º livro, que é mais um livro que eu comprei em sebo, comprei livros de sebo, que vale a pena, galera, se vocês acharem com um precinho bom, é o Sobre Meninos e Lobos, do autor Dennis Lehane, que é um livro que tem um filme, eu já vi isso, que vai falar sobre ali alguns jovens, né, que passam por um evento traumático ali durante a infância deles, e depois de 25 anos, se eu não me engano, depois de um tempão assim, acontece um assassinato nessa mesma região onde eles moravam, e um deles, que é policial, vai ter que resolver, né, investigar o que rolou. E pelo que eu vi, ele é um livro ali que ele vai falar sobre essa questão da amizade, sobre a questão da culpa e sobre coisas do passado mal resolvidas, né? Então acredito que vai ser um livro onde vai ter a busca pelos desfechos que não foram feitos no passado. Tô bastante empolgado porque, pelo que eu vi, o filme é bem querido, assim. E aí eu vi que o livro também era um livro bem falado, né? Bem criticado, vamos dizer assim. E tô empolgado porque eu gosto de ler um livro de suspense, mas tá difícil encontrar alguma coisa boa. Não tenho achado livros contemporâneos que eu tenho lido, né, que me agradem tanto. Talvez esteja faltando. Acho que o último foi A Paciente Silenciosa. E aí agora eu espero que Sobre Meninos e Lobos seja um livro aí que satisfaça essa minha necessidade de livros de suspense. Então, para 2026, Sobre Meninos e Lobos, do Dennis Lehane. E um livro que eu acho que vai me acompanhar aí ao longo de alguns meses, não por ele ser grande, mas porque vai ser um livro meio de cabeceira, assim. Para toda noite eu ler um, talvez, um não, né, ler um pouco, mas é o livro Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, que é um livro do David Foster Wallace, né, um autor aí também consagrado. Infelizmente ele nos deixou, né, ele morreu, então a gente não tem mais livros novos desse autor, mas é um livro ali que é uma coletânea de ensaios e vai ter aquele humor, né, aquela questão de crítica cultural e as reflexões sobre o nosso mundo contemporâneo, né, sobre a vida de hoje em dia. É uma antologia de ensaios, né, que ele publicou ao longo da carreira dele. Então, David Foster Wallace influenciou uma geração aí de escritores também, de pessoas. Então, estou bastante empolgado. Como é um livro de ensaios, eu não preciso ter aquela pressa de ler e não vai ter aquele fluxo de história, né, com começo, meio e fim, assim. Cada ensaio vai falar sobre uma questão. Então, estou bastante empolgado. Mais um livro de não ficção aí para a lista. E é isso. Esse nome é muito grande para eu falar de novo, mas esse livro aqui em 2026. Então, galera, tô aqui para agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha lista, né? Dessa vez a curadoria ela foi feita de uma forma a eu pensar que eu consigo encaixar esses livros ou ao longo do ano, ou ali entre as minhas leituras, né? Que eu já costumo fazer com os clubes que eu participo. Esse ano provavelmente eu vou reorganizar a forma como eu me disponibilizo nos clubes, né? Justamente para eu conseguir focar em leituras minhas também, que acaba que às vezes eu fico mais por conta do clube do que por essas leituras. Então vou organizar. Claramente não vou deixar de fazer clube, porque eu amo fazer clube. Acho que enriquece bastante ali as discussões, enriquece bastante a sua experiência com o livro, né? Perceber visões diferentes de algo que para você era tão concreto. Então tô bastante animado, espero esse ano cumprir aí com os 12. Ano passado ficou faltando alguns, mas foram poucos. Então assim, vou passar esse ano para mim e falar que tá cumprido a minha meta, né, do ano passado. Mas é isso. Compartilhem aí quais livros vocês pretendem ler esse ano. Se der tudo certo, sai um videozinho de 12 leituras para 2026, é esse. Sai um vídeo de as melhores leituras do ano passado, que eu já sei quais são, então vai ser bem fácil de gravar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí passado um ótimo final de ano. E bora lá, que começa mais um ano, animação, trabalhar e ótimas leituras para todo mundo, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.